Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e o versículo 14. Eu vou ler, os irmãos, mesmo assentados como estão, são apenas 2 versículos, acompanharão a leitura que farei neste momento. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e o versículo 14. Nos diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amados irmãos, nós sabemos que o apóstolo Paulo é o maior autor de livros da Bíblia, tendo escrito 13 dos 66 livros da Bíblia. Muitos desses livros, que na verdade são cartas, revelam um pouco da vida do apóstolo. E escrevendo aqui esse texto que acabamos de ler, escrevendo aos Filipenses, ele dá a entender que as coisas do passado ele já havia esquecido. E a semelhança, amados irmãos, do apóstolo Paulo, eu creio que também nós cristãos também temos muitos problemas com o nosso passado. Passado muitas vezes que ainda nos molesta, às vezes nos aflige e perturba até os dias presentes. E muitas vezes nós até questionamos com nós mesmos e falamos: se pudéssemos voltar atrás e refazer as coisas. Por isso, amados irmãos, quantas decisões erradas nós tomamos. Pensemos também nas séries de vezes que nós magoamos, muitas vezes ofendemos, muitas vezes distratamos pessoas, e isso vira e mexe. Essas imagens, essas ações sempre vão e voltam nas nossas mentes. Palavras muitas vezes que feriram as pessoas, os nossos irmãos, os nossos familiares, muitas vezes os nossos filhos, os nossos pais. E muitas vezes foram palavras bem pensadas, palavras bem maquinadas para atingi-los. Muitas vezes cenas horríveis que protagonizamos desde a nossa infância ainda volta à nossa mente. Muitas vezes maldades que cometemos, mentiras muitas vezes que cometemos, uma série de situações que ocorrem que somente nós sabemos. Muitas vezes atos imorais que estão ocultos só para nós mesmos. Muitas vezes julgamentos alheios. Muitas vezes agimos com soberba, arrogância. Muitas vezes decisões e conclusões precipitadas.
E vem à memória também muitos negócios maus, fechados. Muitas vezes estamos endividados por um erro das nossas decisões do passado. Muitas vezes vergonhas, humilhações, calúnias, cenas que não gostaríamos que tivessem ocorrido, palavras que nunca gostaríamos de nunca ter dito ou ouvido. E isso, vez ou outra, elas sempre vêm à nossa mente. E muitas vezes nos corrói, nos faz remoer. É como se estivéssemos vivendo aquela cena novamente. E o inevitável acontece conosco. Nos vem um profundo arrependimento. Muitas vezes vem até um remorso. E muitas vezes ficamos aflitos. Ah, se eu pudesse voltar atrás. Se tivesse uma forma de voltar ao passado, eu jamais faria tais coisas. Eu consertaria tudo. Não falaria o que falei. Não faria o que fiz. Eu creio, amados irmãos, que tudo isto que eu falei aqui, esta afirmação é verdadeira na minha e na sua vida também. E muitas vezes, quando lembramos destas coisas, olhamos para trás, nos dá até uma certa ira conosco mesmo, e olhamos para nós mesmos e falamos lá no fundo da nossa alma: como nós fomos tolos, como eu fui tolo, como eu fui hipócrita, como eu fui até um imbecil de praticar todas estas coisas. Porém, amados irmãos, uma coisa é verdadeira: não há possibilidade de voltar. O passado jamais retornará. O que está feito, está feito. Todas aquelas situações já estão gravadas na memória do passado. Elas nunca mais poderão ser alteradas. Ficou lá atrás. E surge uma pergunta para as nossas vidas: o que devemos fazer para esquecermos o passado? O que então fazer no presente? Por isso, a nossa mensagem nesta noite é o seguinte tema que quero desenvolver: esquecendo o passado e vivendo o presente. Estamos iniciando um novo ano. As coisas que aconteceram neste ano de 2020 ficaram para trás. Não voltarão mais. Mas a Bíblia, ela nos mostra 3 princípios para nos apegarmos e vivermos o presente em nossas vidas. Agora eu quero que os irmãos abram num texto que se encontra lá no profeta Isaías, capítulo 43. Isaías 43. O versículo 18 e o versículo 19. Veja o que aqui diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas.
Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então, amados, para esquecer o passado e vivermos o presente, é necessário, em primeiro lugar, que venhamos esquecer o que já se foi. Versículo 18 diz isso: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Ou seja, em outras palavras, esqueçam o que se foi e não vivam no passado. Não importa como foi este ano passado de 2020, para mim e para você. Já estamos vivendo um novo ano, e Deus está fazendo uma coisa nova. Mas nós só viveremos o novo de Deus se deixarmos definitivamente o velho para trás. É impossível experimentar o novo de Deus se vivermos agarrados em questões do passado. Alguém já disse que nenhuma garrafa térmica, por melhor que ela seja, pode receber um café novo sem que antes tenha tirado do seu interior o café velho. Ou seja, temos que tirar de dentro das nossas vidas algumas coisas velhas para estarmos preparados para recebermos coisas novas da parte de Deus. Devemos encarar o futuro, vivermos o presente com confiança, pois os sonhos para o futuro são mais valiosos que a história passada. Novamente Deus, através do profeta Jeremias, lá no capítulo 29, versículo 11, se você quiser abrir comigo, abra aí sua Bíblia. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Ele diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, Deus está nos mostrando, amados irmãos, em outras palavras, Deus nos diz: porque eu conheço os planos que eu tenho para vocês, e isto é o Senhor que nos diz: planos para nos dar paz, para nos fazer prosperar física e espiritualmente, planos para nos dar esperança para o futuro. Alguém também já disse o seguinte: ninguém dirige um carro na estrada olhando só para o retrovisor. Apesar de usar o retrovisor, o foco do motorista é a estrada, mas o seu objetivo é chegar ao destino desejado. Ou seja, devemos manter o foco na estrada, usar apenas o retrovisor para evitar os problemas que cometemos lá no passado. Pois, amados irmãos, o futuro
é um lugar que Deus está nos esperando, sempre, sempre com algo novo. E no texto que nós lemos lá, da carta de Paulo aos Filipenses, o apóstolo Paulo sabia o que era viver o novo de Deus. Decidiu de uma vez por todas esquecer o seu passado e avançar para o futuro, pois ele tinha um alvo a ser alcançado. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E isto também, amados irmãos, não pode ser diferente comigo e com você. Mas surge uma pergunta: o que realmente precisamos deixar no passado para não travar nossas vidas neste novo de Deus que Ele está nos proporcionando neste novo ano? Eu vou citar algumas coisas aqui, mas pode ter tantas outras. Será que as mágoas que está impedindo de você viver o novo de Deus? Será que foram as feridas que lhe fizeram, ou você fez a alguém que está impedindo de você viver o novo de Deus? Será que foram as injustiças que cometeram contra você? Ou talvez também você tenha cometido uma injustiça com alguém e isso está impedindo de você viver o novo de Deus? Será que foram também as decepções que alguém lhe causou? Daquela pessoa, daquele irmão, talvez que você nunca esperasse se decepcionar com aquele irmão, com aquela irmã, com aquele parente seu, com aquele amigo que está impedindo que você viva o novo de Deus. Será que são a tristeza profunda que você está vivendo hoje? Mas, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, se queremos viver o novo de Deus, desfrutarmos do novo de Deus neste novo ano, deixemos todas as mágoas, deixemos todas as feridas, ou aquela que nós ferimos alguém, ou que fomos feridos, aquelas mágoas também que alguém nos magoou, ou nós magoamos alguém, as injustiças também que cometeram contra mim e contra você, e que também nós cometemos contra outras pessoas, as decepções também que tivemos com outras pessoas, e que também eu e você decepcionamos também outras pessoas. A tristeza que talvez eu ou você estejamos até hoje, e isto está impedindo que nós vivamos o novo de Deus a cada dia, este novo ano que Deus está nos concedendo. Sabem por quê? Nós devemos deixar todas essas coisas, porque nós não podemos mudar o passado, mas a decisão quanto a viver o presente e desfrutar o novo de Deus depende de mim e de você. Nós não podemos mudar o passado, mas desfrutarmos do presente, o novo de Deus que Ele está nos proporcionando. Isto sim depende de mim e de você no presente. O único inimigo que pode atrapalhar o novo de Deus na minha e na sua vida somos nós mesmos. Deixemos, amados irmãos, coisas do passado. Talvez não seja
Algumas dessas coisas que eu citei aqui, mas podem ser outras. Deixemos lá no passado, vivamos o novo e vamos desfrutar o novo de Deus para as nossas vidas. Esqueçamos o que se foi, olhemos para a frente e vivamos o novo de Deus. Se os irmãos observarem aqui o texto que eu li aqui em Isaías, o povo estava no cativeiro. Mas Deus diz: esqueçam o que se foi, vivam o presente no cativeiro e vivam o novo que eu tenho para a vida de cada um de vocês. Já pensou, amados irmãos? Você está lá nas mãos do inimigo e Deus diz: esqueça o passado e viva o novo que eu tenho para a vida de vocês agora. A mesma coisa Ele fala conosco nos nossos dias. Tivemos um ano turbulento, cheio de problemas, de decepções, de mágoas, de tristezas e de tantas outras coisas. Planos estes que lá no início do ano de 2020 planejamos, mas não alcançamos aquela meta esperada por cada um de nós. Deus diz: esqueça tudo isso, isso é passado, o passado passou. Desfrute o que eu tenho para você agora no presente. Então, amados irmãos, para esquecer o passado e viver o presente, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Este é o primeiro passo. Mas qual deve ser o segundo passo para esquecermos o passado e vivermos o presente? Está aí no versículo 19 de Isaías 43, a parte A. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Então, amados, para esquecermos o passado e vivermos o presente, nós devemos crer que Deus está fazendo algo novo em nossas vidas. Aqui no versículo 19, ele diz: vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, está saindo como uma luz. Vocês não estão reconhecendo, vocês não estão percebendo. Então, amados, o segundo princípio para vivermos o presente de Deus e esquecermos o passado é acreditar que o melhor de Deus está por vir. E isto é uma decisão pessoal minha e sua. Isto é fé. E o que é isso? Nós temos que ser otimistas em relação ao presente e ao futuro. Isso dirá muitas coisas acerca da nossa fé. Porque se eu não sou otimista no presente, como eu serei otimista lá no futuro? Mas Deus diz: coisas novas estão sendo criadas o tempo todo. Deus tem prazer em nos trazer todos os dias um banquete novo para vivermos e desfrutarmos o presente com Ele. Nós não devemos deixar morrer dentro de nós aquela expectativa que Deus está fazendo algo novo. Aquilo que Deus está fazendo vai nascer em nossas vidas, algo que vai mudar a nossa história. Nós temos que crer, amados irmãos, nessas promessas. Deus faz algo novo todos os dias, mas a decisão de desfrutarmos daquilo que está disponível é minha e sua. Por que ficar remoendo lá no passado?
se eu tivesse feito isso, se eu tivesse aplicado o meu dinheiro naquilo, se eu não tivesse feito isso. Vai resolver o quê? Nada. Como disse um certo famoso escritor, ele disse o seguinte: Deus não começa nada que já não tenha terminado. Deus não começa nada que já não tenha terminado. Nós é que muitas vezes não percebemos que Deus já começou algo novo para as nossas vidas e nós ainda não estamos percebendo. Aquilo que é início de algo para nós, para Deus já é obra concluída. Aquele que diz que está fazendo, ele já fez. Cabe a mim e a você despertarmos. Já está disponível para cada um de nós. Falta nos apegarmos àquilo que já está proporcionando de novo na minha e na sua vida. Nós nunca poderemos apropriar daquilo que deixamos para amanhã. O grande problema nosso é este. Muitas vezes Deus já está nos proporcionando algo e sempre nós estamos o quê? Adiando, deixando para amanhã. O agora é a melhor época para nos apropriarmos do novo de Deus para as nossas vidas. Não deixemos para amanhã o que podemos começar e desfrutar o hoje de Deus. Muitas vezes é que nós somos muitos descansados. Se nós não crermos que Deus está fazendo sempre algo novo, nós seremos apenas meros espectadores do seu sobrenatural na vida daqueles que decidiram crer em suas promessas. Nós ficamos esperando só para amanhã. Não, depois nós vamos fazer, depois nós vamos ver, vamos rever. Mas Deus já está mostrando, tudo já está pronto. Desfrutem disto, é o melhor que eu tenho para vocês. Cada dia, desfrutem o novo que eu tenho para vocês. Uma coisa, amados irmãos, nós devemos crer: quem anda com Deus, como nós vimos pela manhã, quem toma o jugo de Jesus Cristo, se sujeita a Ele, tem Ele como seu companheiro, que está trabalhando na obra de Cristo, que está sendo trabalhado por Cristo também, tem algo novo sempre para desfrutar todos os dias. Todos os dias Deus nos dá algo de novo para desfrutarmos da sua bondade. E eu vou mais a fundo. Sabe por quê? Muitas vezes nós não desfrutamos o novo de Deus a cada dia. Porque muitas vezes nós queremos algo que não é necessário para as nossas vidas. E Deus está nos mostrando apenas o necessário. Desfrute disso hoje. Mas você está insatisfeito. Eu queria mais, eu queria isso, eu queria aquilo. Você nem desfrutará de uma coisa, nem vai desfrutar de outra. Então, amados, para esquecer o passado e vivermos o presente, temos que esquecer o que já se foi, o que já se passou,
Temos que crer que Deus está fazendo e confiar nele, que Ele sempre tem algo novo para mim e para você todos os dias. E a terceira e última verdade que encontramos aqui nesses versículos: para esquecermos o passado e vivermos o presente de Deus a cada dia. A última parte do versículo 19, aí do texto de Isaías 43, 19. Eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. Deus está dizendo: eu vou pôr um caminho no deserto e rios no ermo. Num lugar solitário, num lugar mais descampado, que você acha que não pode correr água, eu vou fazer isso. Terceiro princípio: confiemos em Deus, que Ele sempre nos dará um amanhã abundante. Eu vou pôr um caminho no deserto. Do deserto tem alguma coisa boa. E rios no ermo, em lugares descampados, em lugares solitários, onde ninguém imagina que possa surgir um rio, águas vivas. Eu vou fazer isso na sua vida. Devemos confiar que Deus nos dará sempre um amanhã abundante. O texto diz que Deus vai abrir caminhos no deserto, riachos em lugares abandonados. Esta é a promessa daquele que nunca falhou, nunca falha e nunca falhará. Isto nós devemos crer. Deus estava dizendo para aquele povo, para confiar que Ele daria àquele povo um amanhã com abundância. Se Deus está abrindo caminhos no deserto e criando um rio em lugares abandonados, mergulhemos neste rio. Deixemos a correnteza desse rio, deixar ele nos levar para o caminho desejado de Deus. Lá, neste rio, experimentaremos algo sobrenatural sobre as nossas vidas. Nós devemos, amados irmãos, sair muitas vezes da escassez, da sequidão, e experimentarmos uma coisa nova que Deus está fazendo em nossas vidas a cada dia. Se não é que Ele já começou na minha e na sua vida. Não tenha medo de deixar a sua zona de conforto para mergulhar nas águas da fé. Muitas vezes, amados irmãos, vamos ser sinceros, muitas vezes nós ficamos com medo de mergulharmos nas águas que Deus está mandando que nós mergulhemos. Deixem ser levados pela correnteza desse rio. Esse rio é Jesus, é o rio das águas vivas. Mas muitas vezes nós confiamos desconfiando. A fé verdadeira, ela traz o céu à terra. A fé verdadeira faz o sobrenatural de Deus tornar-se natural naqueles que creem. A fé, e somente a fé, é capaz de perceber as coisas novas que Deus está fazendo sobre as nossas vidas todos os dias. Então, amados, nunca nos esqueçamos disso. Deus
só Ele é capaz de transformar áreas desérticas da nossa vida em campos de bênçãos e de abundância, abundância, abundância como um rio de águas vivas. Deus pode tomar uma vida seca, inútil, e transformá-la numa vida cheia de significados e de propósitos. Temos que confiar em Deus, que Ele nos dará sempre um amanhã abundante. Por isso, amados irmãos, Deus hoje está nos desafiando neste novo ano a confiarmos nas suas promessas, que trarão um amanhã com abundância, repleto de realidades espirituais nunca experimentadas por nós. É tempo, muitas vezes, Deus está falando conosco, muitas vezes de mudarmos de posição. Muitas vezes mudanças são necessárias para as nossas vidas. Saiam da escassez, saiam da sequidão, mergulhe no rio das águas vivas. Mudanças necessárias geram crescimento. Confiemos que Deus nos dará sempre um amanhã melhor do que foi hoje. O próprio Jesus Cristo, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23, ele diz: tudo é possível para aquele que crê, naquele que confia nas promessas de Deus e nunca duvida. Deus, amados, tem feito coisas novas entre nós todos os dias. Mas muitas vezes, infelizmente, não temos conseguido enxergá-las e experimentá-la e desfrutar deste novo de Deus para as nossas vidas. Então, a culpa não está em Deus, mas naqueles que não decidiram ter uma vida totalmente devotada a Ele. Deus está nos chamando para um novo tempo. Deus está nos chamando para um novo lugar. Deus está nos chamando para um novo ambiente espiritual, para desfrutarmos cada vez mais da sua bondade. Ele está nos convidando para vivermos na terra as coisas que já acontecem nos céus, coisas maravilhosas. Deus está nos preparando para desfrutarmos a eternidade com Ele. Deus está fazendo uma coisa nova, e nós não podemos ficar de fora do mover dEle em nossas vidas. Por isso, amados, para vivermos o novo de Deus, esqueçamos o que já se foi, é passado. Creiamos no que Ele está fazendo no presente e confiemos nele, e Ele nos dará sempre um amanhã cheio de abundância. Eu pergunto, como é que está a minha e a sua vida neste novo ano? Do mesmo jeito do ano passado? Triste? Cabisbaixo? A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus que governa céus e terra. A Bíblia diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. E quantas vezes, amados irmãos, nós falamos que cremos em Deus
e mostramos a nossa fraqueza, que somos tão fracos. A Bíblia diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena, mas a nossa força vem do Senhor, que criou os céus e a terra. A nossa força é Deus. Ele pode resolver todas as coisas, Ele pode solucionar todos os nossos problemas, Ele pode retirar a nossa sequidão, a escassez que nós estamos vivendo, e desfrutarmos sempre da sua bonança que Ele tem sempre, sempre para as nossas vidas. Então, amados irmãos, finalizo dizendo o seguinte: nesse ano que se inicia, essa é a palavra que eu tenho para você, palavra vindo do Senhor. Esqueça seu passado, a tragédia que na maioria das vezes ele foi, mas siga em frente. O mundo não acabou, a vida não parou. Enquanto você tem fôlego, enquanto seu coração bate, enquanto o Espírito de Deus habita em você, seja quem você for, esteja na condição que estiver, tenha a idade que tiver, há esperança para você, há um futuro para você, há planos maravilhosos para cada um de nós. E as minhas palavras finais é a seguinte: avancemos, busquemos a Deus em oração, se necessário for, até em jejum. Peçamos direções específicas, peçamos direções individuais sobre todos os aspectos das nossas vidas. E quando Ele responder, obedeçamos a Ele. Estejamos debaixo da sua palavra e sigamos em frente. Fazendo assim, estaremos construindo uma nova história. Ou melhor, Deus irá construir em mim e em você uma nova história. Não digo que não haverá dor, dificuldades, oposições. Pelo contrário, haverá tudo isso, mas também haverá progresso, realizações, cumprimentos das promessas de Deus e uma vida de eterna paz, que excede todo o entendimento humano, que independe dos resultados, dos números e dos reconhecimentos. Esta paz nos acompanhará até a eternidade. Assim, e daqui a alguns anos, quando esse presente nós desfrutarmos, nós nos lembraremos das palavras do profeta Jeremias, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E Lamentações também 3:21 diz: eu quero trazer apenas à memória aquilo que me pode dar esperança. Eu quero trazer à memória o novo de Deus, dia após dia, para a minha vida. O passado é passado. Devemos viver o presente, pois o Senhor tem um futuro maravilhoso para as nossas vidas. Então, amados, que Deus continue nos abençoando, que estejamos prontos para vivenciarmos, dia após dia, o novo de Deus neste novo ano que Ele proporciona a mim e a você. Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.